Olá pessoal do Canal Brasil Notícias, muito bom dia! Hoje é 23 de outubro de 2019. Eu sou Rilgley Fagundes e tem gente aí ó, na descrição do vídeo, link canal Delícias da Angélica. Dá um pulinho lá e também você quer ser colaborador do canal, ajudar a gente, também tem uma forma bacana. Bom pessoal, é o seguinte... Antes de mais nada, eu quero só dar um aviso rápido para vocês. Tomem cuidado com algumas informações que estão sendo vinculadas no YouTube por alguns supostos, prestem atenção, supostos YouTubers de direita, que de direita não tem nada. Tem uma turminha aí, gente, se infiltrando, dando uma de bolsonaristas e depois estão distorcendo algumas informações aí, tá? Outra hora eu falo pra vocês com mais calma, mas eu não vou entrar muito nesse mérito não, porque eu não tô afim de... Assim, tem um povo brigando aí, os pau comendo, a gente pau capiando aí entre eles, eu não vou... Só tô alertando a vocês, tomem cuidado, tem gente dando informações erradas como se fossem de direita e não são, tá? Bom, vamos à matéria. Gente, às vezes eu fico às vezes muito decepcionado com o STF, mas de vez em quando nós vemos alguns ministros, alguns raros ministros, que realmente merecem o nosso apreço, né? E Luiz Roberto Barroso é um desses ministros. E o cara faz aqui um desmanche, né, no STF que não tem tamanho. O cara... Eu vou pra matéria que é melhor, gente. Essas coisas vocês têm que ver. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, sem notificações, vamos à matéria, que eu já não vou perder tempo. Olha só. Barroso, em momento sublime, descreve a escalada da corrupção no Brasil e choca o STF. Só para deixar bem claro, o Barroso é a favor da prisão em segunda instância, tá? O ministro Luiz Roberto Barroso, mais uma vez, brilhou. É indubitavelmente um dos poucos bem preparados de nossa Corte Suprema e, de fato, com compromisso com o país e a verdadeira justiça. Destoa no tribunal que tem invariavelmente envergonhado o povo brasileiro. Vamos aqui dar um pulinho aqui rapidinho. Bom, em recente votação no plenário, o ministro fez um brilhante relato da história recente de corrupção no Brasil a partir do mensalão. O magistrado enumerou as operações efetivadas e o montante dos desvios descobertos, coisa realmente astronômica e inadmissível. Bom, vamos ao vídeo. Vamos lá? Depois do mensalão de 2015, tragicamente, a corrupção continuou. Mudaram os governos, mas as práticas não mudaram. E aí veio a Operação Zelotes, em que se apuram desvios de 20 bilhões de reais. Bilhões. E a Operação Greenfield, que revelou um esquema de investimentos fraudulentos que gerou mais de 8 bilhões de prejuízo aos fundos de pensão das empresas estatais. Estatais. Dinheiro do trabalhador, dinheiro de gente que trabalha e desconta. Funcef, Petros, Previ, Postales. Depois veio a Operação Cui Bono, que identificou fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal, que somam mais de 3 bilhões, 28. Além de desvios em aportes do Fundo de Garantia. 31 bilhões. Vem a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras, que teve que fazer 31 bilhões. Com acionistas perante o Poder Judiciário dos Estados Unidos acordos de bilhões de dólares para compensar os prejuízos causados pela corrupção, que teve que fazer acordo com o Departamento de Justiça de mais de 800 americano, de mais de 800 bilhões de dólares. Vamos para 700. Essas instituições não podem ser acusadas de integrar qualquer tipo de conspiração contra quem quer que seja. Na Operação Radioatividade,
apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, em cerca de 3 bilhões de reais, pagos a um partido político e a dirigentes da eletronuclear. Na Operação Tesouro Perdido foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. Um ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelo recebimento de mais de 1,5 milhão de dólares de propina, e o mesmo presidente foi condenado em processo derivado da Operação Sepsis, relacionado ao FGTS, por corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro, por receber propina de 52 milhões de reais relacionada ao Porto Maravilha. Um ex-presidente da República foi denunciado por receber 5,9 milhões em propina relacionada à medida provisória dos portos. Mesmo o ex-presidente da República foi denunciado pelo recebimento por interposta pessoa de 500 mil reais entregues em uma mala de dinheiro, filmada ao vivo e a cores para quem tivesse olhos de ver. Por lavar dinheiro por meio na reforma de apartamentos. E por participar com o seu partido de desvios de 1,8 bilhão de reais também da usina nuclear de Angra dos Reis. Esses fatos ocorreram e se revelaram a partir de meados de 2016. Novos governos, mesmos fatos, mesmas práticas que o Supremo veementemente condenou no mensalão e em julgamentos subsequentes em boa hora. Porém, a partir de 2016, é agora. As sinalizações nessa matéria de enfrentamento da corrupção vindas do Supremo Tribunal Federal foram diferentes. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, no momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência. Tá vendo aí? Entenderam? Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. As mudanças das técnicas. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, tá vendo aí? ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável desfaçatez. E agora chega esse caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. Tá aí, gente. Tá aí. Eu acho que Alexandre Barroso, onde é que eu vou? Xingando o cara com... Meu Deus do céu, coitado, nem merece isso. O Luiz Roberto Barroso faz uma descrição exata da vergonha que está se tornando o nosso Brasil.
O que ele coloca ali? Ele fala que até 2016 o STF agia em conformidade com a lei. De 2016 para cá, os entendimentos do STF começaram a serem deturpados, mudados de acordo com quem estava a ser julgado. Ou seja, a lei começou a ser aplicada não pela interpretação de justiça, mas pela interpretação da amizade, do aparelhamento. Ele coloca ali a questão da... Olha só, gente, outro ponto interessante. A questão da condução coercitiva, que é quando o cara tem que depor, né, obrigatoriamente, quando ele é levado para... Igual aconteceu com o Lula há um tempo atrás, né? E depois ele disse, era só chamar que eu vou. Aí depois chamaram ele não foi. Engraçado, né? Mas enfim, voltando ao ponto que interessa. Isso vigorava há mais de 80 anos. Isso vem de antes do período militar. Ó, para você ter uma ideia, o que o STF fez, né, ou uma turma do STF, claro, fizeram para beneficiar os colegas, amigos, compadres, gente que colocaram eles lá. Mexeram em leis que vigoravam e funcionavam há mais de 80 anos. Outro ponto interessante, quando ele fala ali que a 13ª Vara de Curitiba quebrou o paradigma de impunidade e de ineficiência, ele está querendo dizer o seguinte, que a 13ª Vara cumpriu um papel excelente em punir e trabalhar com efetividade, cumprindo, punindo, colocando na cadeia, né, os criminosos. E como ele mesmo fala, eles vinham trabalhando de forma exemplar. Aí a pergunta que eu faço, e a mesma que ele deixa no ar ali, né, só que ele faz em forma de afirmação, é por que foi mudado? Se o órgão vinha trabalhando tão bem, se o órgão vinha dando conta do recado de forma exemplar, por que o STF tirou da competência certas partes lá, como por exemplo a questão da lavagem de dinheiro, que é o crime que mais se comete pelos políticos de colarinho branco, pelos corruptos de colarinho branco. É o crime mais cometido. Olha só que interessante. Tiraram da competência da 13ª Vara e mandaram para o se não me engano, o STE, né? Que é o Tribunal Superior, é TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mandou para lá. Para um tribunal, gente, que não tem a competência, eu falo competência no sentido de equipado. Ele não está equipado. Para vocês terem uma ideia, eles não têm juízes próprios. Eles têm que usar juízes da vara do trabalho, juízes da vara de família, juiz não sei da onde. Eles não têm uma equipe própria, como por exemplo a 13ª. A 13ª tem procuradores que são da 13ª mesmo, que trabalham exclusivamente nesse âmbito, pois tiraram e mandaram para um lugar aonde o órgão em si não estava equipado. Aí eu pergunto para vocês, isso foi com a intenção de melhorar ou foi com a intenção de simplesmente tornar mais difícil a punição para os pilantras? Até porque lá no STF a coisa demora mais, porque o juiz que trabalhava na Lava Jato, o procurador que trabalhava na Lava Jato, ele trabalhava exclusivamente ali naquele caso, naquela operação. Lá no TSE não. O cara vai juntar os processos dele com os outros processos de trabalho, de vara de família, não sei da onde, e coloca tudo lá. Em outras palavras, o que vai acontecer é um montante, um atraso e até a prescrição de pena do processo. E vocês viram ali a continha dele? A continha dele eu fiz aqui por alto, deu mais de 935 bilhões de reais que foram assaltados dos nossos cofres públicos. A conta que ele faz ali, gente, e quando ele fala da Petrobras, ele fala mais de 100 bilhões de reais. Ele não fala 100, ele fala mais de 100. Mas eu fechei a conta em 100
e juntando tudo deu 935 e algumas besteirinhas. Quase fechando 36 milhões de reais, bilhões de reais. Esse é o prejuízo do governo petista. Quando ele fala ali, ó, achei interessante, você viu que o STF, os próprios pilantróficos do STF trabalharam para trazer o caos e a impunidade. Vocês viram que ele falou uma coisa que ali interessante, o STF não tem mais o poder, foi passado esse poder de afastar o camarada relacionado ao cargo quando houver prova documentada. Até ele cita a questão das malas, né? Das malas foram filmadas, tudo direitinho, né? Quando houvesse prova, o cara antes podia ser afastado pelo STF. Agora, quem afasta é o Legislativo. Como, por exemplo, aconteceu ontem, ou foi antes de ontem, lá na Alerj. Deputados que estavam presos, houve uma votação dentro da Alerj e eles foram soltos, 5 deputados. Uma coisa que tinha que ser da competência, como é que pode, gente, o órgão que está cheio de corruptos votar para manter ou não corruptos presos? Vocês acham que vai dar em quê? Mas deram ao Legislativo, no caso Câmara e Senado, o poder de cassar ou não o mandato dos coleguinhas. Aí você pega um Senado e uma Câmara cheia de pilantróficos, 2 presidentes como Rodrigo Maia e Alcolumbre. Você acha que eles vão... vão? Não vão, gente. Não vão afastar ninguém. Isso foi um aparelhamento do STF. Isso aí é Gilmar Mendes, é Lewandowski, é Dias Toffoli, é Alexandre de Moraes. O que o Barroso faz ali, gente, é mostrar para a sociedade brasileira no que se transformou o nosso STF. O Barroso é o Luiz Barroso é um dos poucos ministros nessa corte, eu digo um dos raros ministros dessa corte, que realmente tem compromisso com a justiça. Ninguém é perfeito, de vez em quando ele dá uma... Mas se a gente for colocar na balança os erros dele e os acertos dele, a balança pende para o lado da justiça sem a menor dificuldade. Esse é o nosso STF que ele mostra ali. Um STF que de repente mudou de lado e começou a beneficiar criminosos em situações em que a justiça vinha trabalhando bem. Não tem explicação para você mexer na 13ª Vara de Curitiba se ela estava trabalhando eficientemente. Se ela estava cumprindo com o seu papel, para que mexer? Para que mudar a questão da cassação da cassação ou afastamento dos parlamentares do STF e mandar para o Legislativo, para a turma lá do Congresso? A não ser com a clara intenção de dizer, ó, vocês que são amigos se virem aí. A gente lava as mãos, vamos deixar vocês aí à vontade. Afinal de contas, nós temos uma turma, e não é pouca, são quase 7 a 8 ministros indicados pelo PT. Não era para ter outro resultado, né? Tá aí, gente, a matéria. Canal Brasil Notícias. E a prisão em segunda instância tá aí, né? Hoje, é hoje o dia, meu Deus? Depois eu tenho que olhar direitinho, mas acho que é hoje o dia que eles vão voltar, vão retomar isso daí, né? Tô com o barco pra frente. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.